Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Rei. Glória a Deus, estamos aqui para mais esse momento com Deus, para mais esse momento de reflexão, de oração. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida e derrame sobre a sua vida chuvas de bênção. Falar em chuva, aqui em Afogados está um tempinho gostoso, chuvoso, uma bênção de Deus, né? Hoje eu quero trazer uma palavra para o teu coração, para você que vai entrar na live agora, para que vai entrar depois, pois esses conteúdos, eles são compartilhados e republicados através do nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos, Wesley, seja bem-vinda, Carol. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Nesse momento eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida. E eu quero falar sobre identidade. A paz do Senhor, glória a Deus. Lembrando a todos que a gente está vivenciando uma campanha de oração pela família, que está sendo transmitida através do nosso canal no YouTube, PR Jobson Batista, onde você pode estar indo lá para ouvir uma palavra, para receber uma oração todos os dias, orar junto conosco. Então você é o nosso convidado. O livro de Salmo 92, se eu não me engano, vai dizer: vinde, prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que criou os céus e a terra. Então nós temos se prostrados, nós temos clamado ao Senhor. Nós observamos que Jó, ele se curvava todas as madrugadas. Jó, ele se acordava para orar pela sua casa. Jó, ele se acordava para interceder pela sua família. E você é o nosso convidado a estar junto conosco nessa grande campanha de oração pela família. Crê no Senhor Jesus, glória a Deus, Deus seja louvado, que o Senhor derrame chuvas de bênção. Wesley, Deus abençoe, glória a Deus. Então que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a sua vida, pois é disso que precisamos. Ivonaldo Ferreira, Deus abençoe em nome de Jesus. Então é isso que nós precisamos. Então vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, vamos invocar enquanto Ele está perto. A palavra de Deus, ela vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. No hebraico vai dizer, pedir, quer dizer constante, seja constante, esteja continuamente pedindo, esteja continuamente batendo, esteja, glória a Deus, esteja continuamente buscando a presença do Senhor. Então você é o nosso convidado a estar participando dessa campanha de oração em nome de Jesus. Hoje eu desejo falar sobre identidade. Ronaldo, glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Então hoje eu desejo falar sobre identidade. O texto que eu vou abrir nesse momento se encontra ali no livro de Mateus, capítulo 7, capítulo 16 e o versículo 13. Eu peço que, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, você abra para estar conferindo as Escrituras junto conosco. Até mesmo porque a palavra de Deus, os crentes berianos, eles abriam, eles conferiam se estava realmente escrito aquilo que se falava. E nós precisamos continuar com esse costume de conferir nas Escrituras, porque verdadeiramente a nossa fé está alicerçada, estruturada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, abra comigo a Bíblia Sagrada no livro de São Mateus, capítulo 16 e o versículo 13, que vai dizer assim,
Chegando-se Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros dizem outro Elias, ou outros Jeremias, um dos profetas. Perguntou-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Rayane, seja bem-vinda. Deus abençoe, Rayane. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, tu serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Louvado seja o nome de Jesus. Como falei no início dessa live, eu desejo falar sobre identidade. Identidade. Cidinha, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Eu desejo falar sobre identidade. Talvez você esteja se questionando. A identidade, ela serve para testificar, para sabermos quem são seus pais, de onde é a sua origem, aonde você nasceu. A identidade serve para mostrar a sua nacionalidade. É forte, glória a Deus. A sua nacionalidade, Wesley, a sua nacionalidade serve para mostrar quem são seus pais. Então a gente observa que Jesus, ele sabia verdadeiramente quem ele era. E nós precisamos ter identidade. Por quê? Porque haverá momentos, haverá fases na nossa vida, que se a gente não tiver a certeza, glória a Deus, se a gente não tiver a certeza de quem somos, Mari, seja bem-vinda. Se a gente não tiver a certeza, a gente vai ser confundido. Glória a Deus. Deus abençoe. Para quem não sabe, essa é minha irmã. Deus abençoe. Então, para que a gente tenha a certeza, irmão, nós precisamos ter a certeza de quem nós somos. E eu vou te mostrar nas Escrituras a certeza que Jesus tinha. É tanto que ele vai chegar agora e vai perguntar, aonde, quem diz os homens ser o Filho do Homem?
Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Glória a Deus. Eu peço que você fique até o final em nome de Jesus para que você compreenda e receba a revelação de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou para os seus discípulos. Jesus está interessado que os seus discípulos lhe dêem a resposta. O que é que o povo fala lá fora? O que é que o povo lá fora está dizendo ao meu respeito? O que é que eles estão dizendo que eu sou? O que é que eles estão falando de mim? E Pedro, aleluia, inspirado por Deus, Pedro vai receber uma inspiração de Deus. O Espírito Santo vem sobre a vida de Pedro. E o povo eles vão dar o testemunho dizendo, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Mas analisando as Escrituras, a gente vai observar que havia pessoas que duvidavam do ministério de Cristo, ao ponto de dizer que o que ele realizava, Ana, seja bem-vinda, que o que ele realizava não era proveniente de Deus. Eles vão dizer que Jesus Cristo expulsava os demônios pelo dedo ou pela força dos príncipes das trevas. Então havia muita opinião a respeito de Jesus pelo povo, Bispo Bruno, pelo povo. Então havia muita opinião a respeito de Jesus. Cada um dizia uma coisa, cada um falava uma coisa. Não que Jesus estivesse preocupado com a opinião do povo lá fora, porque na realidade, Jesus agora vai olhar, e ele já sabia, ele agora vai olhar para os seus discípulos, porque tem coisas que ele precisa fazer uma pergunta para que a revelação chegue. A interrogação vai trazer a resposta. Quando você aprende a se perguntar, quando você aprende a se questionar, Rafael, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quando você aprende a se questionar e se perguntar, quem sou eu? Quem eu sou? Então agora, Jesus ele vai perguntar para os seus discípulos. Jesus não está interessado em saber a opinião do povo lá fora. Jesus agora está interessado em saber a opinião dos seus discípulos. Ele vai olhar e vai dizer assim, vós, quem dizeis que eu sou? Lembrando a você que acredito eu, que os discípulos que estavam ali não eram mais os 70, mas eram apenas os 12. Ficaram apenas 12. E eu acredito que ainda tinha entre aqueles o traidor. E Jesus agora pergunta para eles, eu agora não quero saber a opinião do povo lá fora. Eu não quero saber o que o povo está dizendo ao meu respeito somente, mas eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que eu sou quem? Quem eu sou? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente observa que Pedro recebe uma revelação. E quando Pedro recebe essa revelação, ele vai dizer assim para Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus abençoe. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha o que Pedro vai dizer. Quando Pedro fala essa palavra, quando Pedro recebe essa revelação, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. O Pai entregou a revelação a Jesus Cristo. Logo eu entendo, logo nós podemos entender e compreender com isso, que as coisas de Deus são revelação. Jesus vai dizer que ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem Ele quiser revelar. Então você entende, você começa a entender que as coisas de Deus são revelação. Glória a Deus. Pedro recebe
a revelação. E Jesus revela para ele quem ele é. Então, de repente, Jesus olha para Pedro e vai dizer assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, glória a Deus, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, não se referindo a Pedro, mas se referindo a si mesmo, ele está dizendo: sobre esta pedra, tu és Pedro, mas sobre esta pedra aqui, sobre esta pedra, Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Às vezes, a gente não sabe a grandiosidade do mistério que Deus tem conosco. Às vezes a gente não sabe a grandiosidade da obra que Deus quer fazer por nosso intermédio. E simplesmente a gente se acha tão pequeno. A gente se acha, aleluia, glória a Deus, a gente se acha tão pequeno, Rayane, ao ponto de dizer como Moisés: eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu não tenho capacidade de ir na presença do faraó. De falar como Jeremias disse assim. Jeremias disse: eu não posso falar, Senhor, porque eu sou como uma criança. E o Senhor vai dizer para Jeremias: Jeremias, não diga que eu sou como uma criança, porque tudo que eu te mandar falar, tu vai falar, Jeremias. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aí ele vai olhar e vai dizer assim: tu és Pedro, mas sobre esta pedra aqui eu edificarei a minha igreja, glória a Deus. Sobre esta pedra a minha igreja vai ficar de pé. Sobre esta pedra a minha igreja vai permanecer de pé. Porque eu levanto a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja do Senhor é a palavra. Quem edifica a igreja do Senhor é o Espírito Santo. Quem edifica a igreja do Senhor é Cristo, a rocha. Então, quando a gente passa a entender que a nossa base não é o homem, que a nossa base não é Pedro, que a nossa base é Jesus Cristo. Aleluia. Tia Cat, oficial, Deus abençoe, seja bem-vinda. Quando a gente passa a entender que a nossa base é Jesus Cristo, a gente entende que a gente está construindo a nossa vida num alicerce que não tem como o inimigo nos derrubar. Por isso a palavra de Deus vai dizer, que havia dois homens, um insensato, obrigado, a paz do Senhor, glória a Deus. Deus abençoe, minha irmã. Então a gente entende que a igreja, a palavra vai falar sobre dois fundamentos. Uma casa foi edificada sobre a areia, a outra casa foi edificada sobre a rocha. A casa que foi edificada sobre a areia, que é aquele que ouve até a palavra, mas não pratica, ele é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Não tinha base, não tinha estrutura, não tinha como essa casa ficar de pé diante das tempestades da vida. Não tinha como essa casa ficar de pé diante das dificuldades que sobreviriam, diante dos vendavais que iriam soprar contra ela. Não tinha como essa casa ficar de pé. Por quê? Porque a sua base, a sua estrutura não era a rocha, não era uma base sólida. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, quando a gente começa a entender que a gente precisa estar edificado, não na opinião dos outros, não na opinião de A, de B, de C, mas na opinião do que diz a palavra. Porque ele vai perguntar: quem diz os homens? Quem diz os homens ser o filho do homem? O que é que estão dizendo por aí? E não importa o que cada um vai dizer uma coisa. Eu não estou fundamentado no que o povo diz. Eu não estou fundamentado na opinião do povo ao meu respeito. Nós estamos fundamentados naquilo que Cristo diz de nós. Nós estamos fundamentados na rocha. Nós estamos fundamentados na presença do Senhor. Nós estamos fundamentados sobre a rocha. Porque aquele que está edificado sobre a rocha,
o vendaval pode vir, a luta pode vir, as batalhas vão se levantar, mas ele está edificado. Mas fica aí, irmão. Fica aí em nome de Jesus, porque eu quero falar sobre identidade. Eu estou só entregando alguma coisa aqui para você, para a gente chegar na mensagem que eu quero entregar para o teu coração. Não sai daí não, irmão. Para com esse negócio de querer só assistir vídeo curto. Tem pessoas que às vezes não têm paciência, não tem mais, já está tão viciado em vídeos curtos. Tem pessoas, irmão, que infelizmente é vídeo curto direto. É 1 minuto, 60 segundos de vídeo. Não tem paciência para sentar, para aprender, para receber mais de Deus, para se aprofundar. É por isso que muitos têm uma vida rasa. É por isso que muitos não têm uma vida mais alicerçada na palavra. Mas ele vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, eu sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Por que não pode prevalecer? Porque ela está bem edificada. Glória a Deus. É verdade, Wesley. Está edificada. Então precisamos edificar a nossa casa sobre esta rocha, irmão, para que ela permaneça de pé. Nós precisamos edificar sobre esta rocha, porque ele disse: a minha igreja está edificada sobre esta rocha. A minha igreja está edificada sobre a palavra. O que é que Jesus disse? Quando houve o nascimento de Jesus, vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glória a Deus. Amém, Rayane? Glória a Jesus, Carol. O verbo era Deus. O verbo era Deus. Então você passa a entender que ele é a palavra. A palavra. Que ele é a rocha. Que ele é a base. Jesus sempre teve a certeza de quem ele era. Jesus sempre soube o que ele haveria de passar, o que ele haveria de padecer. Então logo eu passo a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí eu passo a entender que eu preciso alicerçar a minha vida, aleluia, na prática da palavra de Deus. Eu preciso praticar aquilo que está escrito. Eu preciso praticar aquilo que está escrito. É fácil? Não é. É difícil? Sim. Mas eu preciso me esforçar. Até mesmo porque Jesus disse que para tomar posse do reino de Deus é preciso esforço. Não é com moleza. Não é com moleza que nós vamos tomar posse do reino. Não é com fraqueza que vamos tomar posse do reino. A gente vai tomar posse do reino é com valentia, é com arrojo, é com coragem. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: Pedro, a minha igreja vai permanecer de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós entendemos que o inimigo se levanta, coloca a porta, vai tentar te parar, vai tentar te deter. Nós vemos quando o Senhor tirou o povo de Israel do deserto, do Egito. O povo de Israel, quando sai do Egito, o faraó se arrepende, manda o exército ir atrás do povo de Israel. E quando de repente começa aquela perseguição, e o povo de Israel avançando, porque eles estavam indo para o deserto para adorar o Senhor. E o Senhor tem chamado você para ser adorador. Aleluia. Quando eles estão a caminho do deserto, o mar vai estar fechado, diante deles tem um mar, do outro lado montanhas, do outro lado montes, e o mar na frente. E eles olham e veem o exército de Faraó, porque o exército de Faraó, o inimigo não quer deixar você servir a Deus. O inimigo quer atrapalhar a tua caminhada. O inimigo quer manter você escravo. O inimigo, ele quer manter você escravizado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para sairmos dessa cegueira, para sairmos dessa ignorância, para sairmos dessa escravidão, é necessário que a gente avance. Eu passo a entender que as portas do inferno não prevalecerão, Rayane.
Porque essa igreja, a igreja do Senhor, é uma igreja que avança. Essa igreja não é quatro paredes. Essa igreja não é, aleluia, não é cadeiras acolchoadas. Não é o ar-condicionado. Essa igreja é a igreja que está fundamentada em Cristo. A igreja que vai permanecer. E as portas do inferno, Wesley, não poderão prevalecer contra ela. Ela vai se sustentar, ela vai permanecer de pé, porque Deus levantou-la e ela está fundamentada na palavra. Aí você passa a entender que ela passa por lutas. Ela passa, glória a Deus, ela passa por perseguições. Ela passa por afrontas. Ela passa por batalhas. Ela passa por guerras, mas ela permanece. Ela permanece. Então Jesus, ele vai dizer assim: eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então a gente observa que quando o povo está diante do mar, não havia passagem, a perseguição era grande, mas o Senhor vai abrir o mar para que o povo do Senhor possa passar. Nada pode te deter, irmão. Nada pode te parar. Nada pode fazer com que você se curve, porque você é a igreja do Senhor. E você recebe a revelação de Deus sobre a tua vida. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Por isso a gente entende que aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. E não importa se é uma live, não importa se é numa casa, não importa se é numa residência. Aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente lá. Então o Senhor está presente, porque Ele é o centro. Ele é o centro. Por isso a palavra de Deus vai dizer assim, ó: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome porão as mãos sobre as pessoas e elas falarão novas línguas, em meu nome. Por isso Paulo, ele vai receber a inspiração e ele vai dizer assim, ó: tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque precisamos entender que a pedra fundamental, a pedra, a rocha pela qual nós estamos firmes, é Cristo. É ela. E não há ideologia que possa nos tirar dessa rocha. Não há doutrinas erradas que possa nos tirar dessa rocha. Glória a Deus. Coloca obstáculo em tudo. Carol colocou aqui, coloca obstáculo em tudo e a rocha e acaba, para acabar a obra do Senhor, ficando de lado ou para trás como segunda opção. Infelizmente, Deus quer ser prioridade em tudo e em primeiro lugar. A casa do Senhor tem de ser. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, segura. A gente observa que Jesus, ele sabia quem era. A gente precisa saber quem é, quem nós somos. E não importa o rótulo que as pessoas colocam em nós. Não importa o que as pessoas digam ao nosso respeito. Porque elas vão dizer, cada um vai dizer uma coisa. Se de Jesus, que não tinha falha, se de Jesus, que não tinha erro, que nem sequer pecou, eles ainda arrumaram o que falar, imagine o que é que não vão dizer de nós. Imagine o que é que não vão falar de nós, que somos falhos, que somos pecadores. O que é que não vão falar de nós? Mas isso, esses rótulos que as pessoas possam colocar em mim e em você, não podem nos deter. Esses rótulos que eles vão colocar em nós, não podem nos parar. Podem rotular do jeito que quiser. O que vale é a sua identidade, a certeza que você carrega dentro do seu coração de quem você é.
quando João Batista está batizando à beira do Rio Jordão. João Batista está lá, a pregação de João é sincera. A pregação de João é sem compromisso com o dízimo. A pregação de João é sem compromisso com a oferta. A pregação de João é sincera, irmão, é verdadeira. Aleluia. Ele tinha compromisso verdadeiramente com os céus. E João está lá na beira do Rio Jordão e a pregação de João é dura. Não são todos que querem suportar, mas haveria aqueles que estavam lá, porque era atrativo. Um homem com pele de ovelhas, um homem que bebia mel silvestre e se alimentava de gafanhoto. E de repente esse homem começa na beira do Rio Jordão a abrir a sua boca. Glória a Deus. O Senhor sabia do propósito do Pai. Assim também temos que saber o propósito do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. E aí nós vai descobrindo qual é o nosso propósito. E todos nós temos um propósito. E eu acredito, Rayane, que a pessoa fora do propósito é um peixe fora d'água. Então precisamos descobrir o nosso propósito e precisamos ter coragem suficiente de nos posicionar. Né? Coragem suficiente de nos posicionar. Aleluia, porque o Senhor vai acender as luzes que estão apagadas. Nos últimos dias vai dizer que haveria as virgens loucas e as virgens prudentes. E todas elas estavam carregando azeite e a lâmpada estava acesa. A lâmpada estava acesa. Entenda, a nossa lâmpada precisa brilhar. Não importa, nós não estamos aqui em busca de fama, nós não estamos aqui em busca de aplauso, até mesmo porque quando a gente começa a se posicionar e falar do nome do Senhor, a gente arruma um bocado de inimigo. A gente arruma um bocado de inimigo. Então não devemos ter medo de entender qual é o nosso propósito e nos posicionar. Glória a Deus. Nos posicionar. Precisamos ter ousadia. Precisamos ter certeza de quem somos. Então, Rayane, veja bem. Glória a Deus. Todos que aqui estão, veja bem. João Batista está pregando à beira do Rio Jordão. E João Batista sabia qual era o seu propósito. O propósito dele era aplanar o caminho para o nosso Senhor passar. Como o propósito da igreja hoje em dia é preparar a noiva para se encontrar com o noivo. O propósito da igreja, o propósito dos servos do Senhor não é preparar a noiva para viver aqui na terra. Apesar que nós cremos que há um Deus que prospera, que abre porta, que faz milagre, que nós precisamos entender sobre isso também. Mas o propósito da igreja é preparar o povo, a noiva, para se encontrar com o noivo. E estava João Batista ali à beira do Rio Jordão. E João Batista estava pregando o sermão duro. E o tema da pregação de João era: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira que virá? Quem vos ensinou a fugir? E ele vai dizer, arrependei-vos e crede naquele que vem após mim. Ele aponta para alguém. Ele aponta para alguém que virá. E quando João está batizando na beira do rio, de repente ele raça de víbora, e ele vê que vem alguém diferente. Ele vê que vem se aproximando alguém diferente. Esse alguém que se aproxima não tem cara de serpente. Não tem maldade. Esse alguém que vem se aproximando é simples. Esse alguém que vem se aproximando tem um semblante diferente. Talvez como Isaías disse, não tinha aparência, não tinha formosura. Mas quando João Batista coloca os olhos nele, João Batista vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Irmão, fica até o fim, porque você vai ser impactado e transformado no que Deus vai falar ao teu coração. Eis aí o Cordeiro de Deus. Então, olha, ele é o Cordeiro de Deus. Quando Jesus se aproxima, João Batista vai dizer assim: eu que necessito ser batizado por ti, e tu vem a mim para que eu te batize? É eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Jesus olha e diz assim: não nos convém cumprir as Escrituras. Por que a Bíblia vai dizer que João Batista, glória a Deus, Wesley? Por que João Batista vai dizer que não houve profeta maior do que João?
E de repente ele vai mergulhar. Ele mergulha Jesus nas águas. Escute bem, irmão. Mergulha, batiza Jesus, cumprindo as Escrituras. Jesus não precisava ser batizado. E tem gente que ainda acha que não precisa, né? Tem gente que ainda acha que não precisa ser batizado, não precisa descer as águas. Mas ele precisou, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então Jesus é batizado por João. De repente o céu se abre, vem descendo uma pombinha voando. Essa pombinha vem voando e pousa sobre Cristo. E uma voz brada do céu. Uma voz brada do céu. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eis aí meu filho amado, em quem a minha alma se regozija. A minha alma tem prazer nele. Ele é a alegria do meu coração. Porque ele estava tomando atitudes. Ele estava se posicionando. E quando a gente começa a tomar atitude, quando a gente começa a se posicionar, a gente começa a receber bênçãos da parte do Senhor. Ele começa a alegrar o coração de Deus. Eis aí meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então veja bem, escute bem, em nome de Jesus. A gente observa que Jesus ele sai das águas, foi batizado por João. A voz do céu bradou, dizendo: eis aí meu filho amado, em quem me comprazo. Só que Jesus vai ser levado, vai ser conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E quando ele vai ser conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, vai dizer que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, para ser provado. Jesus vai entrar num jejum de 40 dias e 40 noites, orando intensamente, se consagrando, se abstendo de alimentos. Ele vai entrar na presença do eterno Deus. Ele vai começar uma grande consagração. E quando Jesus está lá, já ali chegando aos seus 40 dias de jejum, o inimigo vai aparecer para tentar atrapalhar a comunhão de Cristo. Para tentar, porque assim, irmão, quando você começa a se posicionar, quando você começa a se consagrar, quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a buscar ao Senhor, que você começa a tomar posição, o inimigo ele vai tentar atrapalhar a sua comunhão. E ele vai chegar vendo que Jesus está com fome. Ele vai dizer: se tu és, olha a dúvida do inferno, se tu és o Cristo, transforma, glória a Deus. Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Que o inimigo ele vai fazer de tudo para que você duvide da sua identidade, de quem você é, do seu chamado. Aí você precisa entender, Wesley, quem você é em Deus. Quem você é. Aí você precisa ter a certeza absoluta de que Deus está contigo. E são nesses momentos do deserto, onde alguém olha para você e diz assim: se tu és o Filho de Deus, por que tu passa o que passa? Aí nós se lembra do irmão Lázaro, que dizia: se tu és filho de Deus, por que tu passa fome? Então a gente vê, louvado seja o nome do Senhor, que no momento da dificuldade, no momento do deserto, às vezes o inimigo vai querer fazer com que você questione, fazer com que você duvide do seu chamado, de quem você é. Mas a gente observa que Pedro vai receber a revelação. E Pedro recebendo a revelação, Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. João Batista, Pedro, seja bem-vindo. João Batista recebendo a revelação. João Batista, ele vai dizer assim, aleluia, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele vai olhar para Pedro e vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está entendendo, irmão? Isso é muito forte. Então a gente vai formando a nossa identidade. Nós vamos sabendo quem somos. E nós precisamos ter essa certeza, glória a Jesus.
Nós precisamos ter essa certeza, sabermos quem somos em Deus. A voz do Pai bradou quando João Batista batizou Jesus. E a voz desceu dizendo: Tu és, eis aí meu filho amado. Eu tenho prazer nele. Eu tenho prazer nas decisões dele. Eu tenho prazer na conduta dele. Eu tenho prazer nele. Eis aí meu filho amado. Aí agora o diabo no deserto vem querer questionar. O diabo no deserto vem querer fazer você duvidar. No deserto, no momento da luta, da aflição, ele vem tentar questionar. E às vezes você se pergunta: quem sou eu? Às vezes você não sabe. O inimigo tenta confundir a sua mente. Mas Jesus, ele sempre teve a certeza essa que nós precisamos ter, que nós somos a igreja alicerçada sobre a rocha, que nós somos a igreja do Senhor, que nós somos o povo de Deus e que a nossa fé está alicerçada na palavra. Não tem engano que faça nós se remover do lugar em que estamos. Jesus disse: acautelai-vos e que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Aí você precisa se acautelar, se fortalecer na palavra, para que você fique firme. Shalom, glória a Deus. Deus abençoe, pastor Paulo. João Pessoa aí, ó. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, meu irmão, a gente precisa entender que nós estamos fundamentados, fortalecidos. Se tu és o Cristo, olha Satanás. Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Transforma. Dá lugar, glória a Deus, amém, varão? Glória a Deus. Aí é das antigas aí. Deus abençoe, varão. Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Eu estou falando aqui, pastor Paulo, de pessoas que precisam ter a certeza, certo? Que precisam ter a certeza de quem são. Precisam ter a certeza aonde estão edificando a sua casa, a sua fé. Porque nós vamos permanecer de pé em nome de Jesus. Nós vamos permanecer na presença do Senhor. Nada vai te parar, nada vai fazer você duvidar do seu chamado. Da certeza que você tem. Você é a igreja do Senhor. Você é filho de Deus. Todo aquele que recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus deu o direito de ser chamado de filho de Deus. Aí agora você entende que você vai à presença do Senhor, glória a Deus. Você vai à presença do Senhor, Wesley, e você começa a falar com Deus. E você agora, ele diz assim: pedi, dá-se-vos-á. Agora você é filho. Pedi, dá-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá, buscai e encontrareis, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta será aberta. Qual dentre vós, pai, que o filho pedindo um pão, dareis uma pedra? Qual dentre vós, pai, que o filho pedindo um peixe, dareis uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, diga glória, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo, dará boas coisas, dará boas dádivas àqueles que lhe pedirem. Você é filho de Deus. Ele é o teu Pai Celestial. Ele te ama. E não adianta o inimigo querer colocar dúvida na sua mente. Não adianta o inimigo querer colocar dúvida em você, porque você recebe fé nessa hora. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a sua fé é fortalecida. E neste momento você recebe uma certeza de que você é um filho de Deus. De que você merece ser ouvido pelo Pai. De que você agora é herdeiro de Deus. De que você, aleluia, é a noiva do Cordeiro. De que você, aleluia, é a noiva eleita. O povo é adquirido do Senhor. Você agora faz parte da família de Deus. Você faz parte, nós fazemos parte da família de Deus.
O Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo. Nós somos o templo, glória a Deus. Mateus, Laninha, seja bem-vindo. Nós somos o templo, nós somos a habitação. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo fala através de nós. O Espírito Santo cura através das nossas vidas. E agora nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E a gente tem cuidado para não entristecer o Espírito da graça. Nós temos cuidado para não entristecer o Espírito de Deus. Aí agora nós andamos na presença do Senhor, sabendo que Ele nos conduz. Ele conduz as nossas decisões. Ele conduz os nossos olhares. Ele conduz as nossas atitudes. Porque Paulo vai dizer: agora não vivo mais eu, glória a Deus, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Somos filhos, somos templo, somos a igreja, somos a morada do Espírito Santo. Cristo habita em nós. A palavra de Deus habita em nós poderosamente, abundantemente. Aonde abundou o pecado, Wesley, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus tem superabundado em nossas vidas, abundantemente. Glória a Deus, Mateus. Abundantemente. A graça de Deus está sendo derramada sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo possa testificar no teu coração, o Espírito Santo testifica agora quem é você. Você é luz, você é de Deus, você é vida, você tem palavras de vida, porque Deus fala através de você. Deus fala: para onde iremos nós, se somente tu tem a palavra de vida eterna? Agora você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você é a igreja do Senhor, você tem Jesus Cristo na sua vida. Não seremos enganados, não seremos detidos, não seremos parados. Isso nos leva a tomar uma posição. Tome uma posição hoje. Tome uma posição, não tenha medo, não temas, nem te espantes. Porque assim como Deus foi com Jeremias, Deus será contigo. Assim como Deus foi com Moisés, Deus será com você. Assim como Deus foi com Paulo, com Pedro, Deus também será contigo. Deus não te deixará. Leve essa palavra. Oh, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Quão formosos são os pés daqueles que saem chorando e gemendo, levando a preciosa semente. Voltarão colhendo os frutos. Você vai colher os frutos, mas primeiro você precisa ter semente. E Deus está te dando semente nesta tarde. Deus está, aleluia, te dando semente. A partir de hoje, abra a sua boca e profetize. A partir de hoje, semeie a palavra como nunca. E deixa. Quem quiser deixar de curtir, que deixe. Quem quiser deixar de te seguir, que deixe. Quem quiser andar do teu lado, que ande. Quem não quiser, que deixe. Mas você não pode deixar de fazer aquilo que Deus manda. Você não pode deixar o seu propósito de lado. Você não pode deixar a sua chamada de lado. Fomos chamados como João. Aplanai o caminho para nosso Senhor passar. A mensagem de João era dura, era verdadeira, era verídica. A nossa mensagem também não pode ser uma mensagem de covardia. Nós precisamos ter posição, identidade. O inimigo não vai nos confundir. O inimigo, Joyce, glória a Deus. Deus abençoe. O inimigo não vai te confundir, irmão. O inimigo não vai conseguir te seduzir e te enganar. Quando Adão saiu de perto de Eva, o inimigo conseguiu, glória a Deus, te amo. Deus abençoe em nome de Jesus. Quando o inimigo saiu de perto de Eva, quando Eva saiu perto de Adão, melhor falando, vai dizer que ela foi seduzida.
A serpente seduziu e enganou a Eva. E nós, como igreja do Senhor, não podemos ser seduzidos e enganados pelo mundo e nem pelo espírito do anticristo. Não podemos ser enganados. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Jesus. Que o Espírito Santo derrame chuvas de bênção sobre a tua vida. A gente já está encerrando, irmão. É uma palavra rápida. Se você pegou a live pelo meio, volta, assiste novamente. Em nome de Jesus. Você precisa ter identidade. Você precisa ter identidade. Você precisa ter a certeza de quem você é. Você precisa, Eliane, seja bem-vinda. Você precisa ter a certeza de quem você é. Não deixe jamais o inimigo confundir a sua mente. Amém, Wesley? Glória a Deus. Deus abençoe. Mateus. Vamos fazer uma oração nesse momento, Joyce. Todos que entraram aqui nessa live, Rayane, Rivonaldo, Carol. Todos que entraram aqui. Pastor Paulo, Silva, ali de João Pessoa. Todos que entraram nessa live, que Deus venha derramar das bênçãos dele sobre a tua vida. Lembrando, irmão, lembrando mais uma vez a você, nós estamos numa campanha de oração ali no canal do YouTube. 30 dias de oração pela família. Estamos orando pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família, pela família dos nossos irmãos. Então entre conosco, vamos clamar junto, vamos orar junto às 4h30 da madrugada. Estamos entrando ali. Amém? Todo dia está sendo feita essa oração. Durante 30 dias. É uma campanha de oração. E você é o nosso convidado. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você puder compartilhar, nos ajude de alguma forma aí, em nome de Jesus, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Pois essa é a nossa dificuldade. Nós queremos atingir o máximo de pessoas possíveis. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Vamos invocar o nome do Senhor nesse momento? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Querido Deus, eterno Pai, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho diante da Tua presença nesse momento, pela minha vida, pela vida dessa irmã, desse irmão, dessa pessoa, desse amigo que entrou aqui nessa live. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha sustentando todos, que o Senhor tome todos pelas tuas mãos, Senhor, e que ele seja abençoado, meu Deus, que o teu Espírito Santo derrame chuvas de bênção sobre a vida deles, e que eles sejam uma bênção para a glória do teu santo nome. Vai fortalecendo a cada um, em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos saber quem somos, nos posicionar, que o inimigo não nos consiga confundir, Senhor, que não sejamos enganados por religião, que não sejamos enganados por falsas doutrinas, que não sejamos enganados por aquilo que não é fundamento para nós, mas que estejamos firmes, glória a Deus, na presença do Senhor. Senhor, abençoa a tua filha que ficou conosco até o fim. Abençoa a todos que permaneceram aqui, que entraram rapidamente, aqueles que vão assistir novamente, Senhor, aqueles que vão assistir depois, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas, sejam espargidas sobre a vida dessa pessoa. Espírito Santo, vai descendo sobre a vida dela, vai descendo sobre a alma dela, vai descendo sobre o coração dela, Senhor, vai preenchendo a sua alma de gozo, de paz, de alegria, de certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como os filhos de Israel comeram maná no deserto e se alegraram e se regozijaram, Senhor, nós queremos nos alegrar, nós queremos nos regozijar, Senhor, por estar comendo maná nessa hora, meu Pai. O maná que está vindo do céu, o maná que está vindo de Deus, o maná que está vindo de cima. Aí nós recebemos força para continuar, nós recebemos força para permanecer, enfrentar o deserto, enfrentar as lutas, enfrentar as dificuldades, enfrentar as barreiras que virão. Mas nós permaneceremos, porque o teu Espírito Santo jamais nos deixará, a tua presença jamais nos deixará, o Senhor Jesus estará sempre ao nosso lado. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus.
Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Espírito Santo de Deus. Tu és maravilhoso. Nessa noite, se existe alguém aqui, meu Deus, nessa tarde, que está sofrendo ataques espirituais, que em nome de Jesus todo ataque do mal caia por terra no poder do nome de Jesus Cristo. Que toda batalha que se levanta contra a vida dela se desfaça em nada. Seja desfeito em nome de Jesus. E que ela receba cada dia mais revelação. E que ela seja como Pedro, que mesmo na sua ignorância recebia revelação. Tinha um coração aberto para entender, para receber a revelação do alto. A revelação de Deus. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou aquele a quem Ele quiser revelar. Revela, meu Deus. Em nome de Jesus. Fortaleça o teu filho. Sustenta ele. Toma ele pelas mãos. Cobre ele com teu sangue. Espírito Santo. Não nos deixe. Não nos desampare. Não nos rejeite. Permaneça conosco. Nos ajudando a fazer, a nos posicionar, a fazer a tua obra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Esse mesmo vídeo ele vai lá para o nosso canal no YouTube. Deus abençoe. Um forte abraço. Fica com Deus.